Nós vamos ver Atos 2, 46 e Atos 5, 42. Por que somos uma igreja em células? Atos 2, 46 diz assim: E eles perseveravam unânime todos os dias no templo e partindo pão em casa e comiam com alegria e singeleza de coração. Atos 5, 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Amados, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que se teve uma forma que a igreja primitiva, a igreja quando ela começou, ela caminhava, era de casa em casa. A importância que nós podemos ver dentro da palavra que isso fez para a igreja, ela é praticamente imensurável. Quando nós vemos que a palavra diz que na segunda mensagem de Pedro, quase 5.000 almas já haviam se rendido ao Senhor, e nenhuma dessas pessoas, não havia quem passava necessidade entre eles, só podemos entender que isso poderia acontecer porque havia esta comunhão de casa em casa, porque isso gerava intimidade, relacionamento, conhecia-se a necessidade um do outro, e assim podiam ajudar e suprir as necessidades uns dos outros. É certo que muitas pessoas não entendem sobre esta visão por não ter conhecimento, ou talvez por ter ouvido falar alguma coisa sobre a visão celular. Mas, amados, o segredo não está no nome célula. Poderia ser qualquer outro nome. Como a gente vê hoje por aí, muitas igrejas, principalmente lá na nossa região sudeste, aderindo a outros nomes, que é a mesma coisa. Só colocando outros nomes, como por exemplo, grupos pequenos, reuniões nos lares, pequenos grupos, comunhão nos lares, reuniões na casa, e etc, etc, etc. Mas com o mesmo modelo, o mesmo objetivo, a mesma função. Multiplicar a igreja que se reúne para celebrar no domingo, durante a semana, de casa em casa, para um propósito específico, para um cuidado específico, e para uma verdade que nós precisamos ir aprendendo ao longo da caminhada. Chamamos de células apenas por uma causa do significado, porque células, por causa da função da célula no corpo humano. A célula é a menor unidade estrutural e funcional básica do ser vivo, e sua reprodução é uma prioridade fundamental. Então esse é o único motivo de chamar célula. Poderia chamar outro nome, grupo pequeno, grupo de família, grupos nos lares, etc, etc. O único motivo de chamar célula é por causa disso, por causa da função da célula. Ela é o menor, é a menor unidade estrutural, mas a sua reprodução é propriedade fundamental, ou seja, a necessidade de reproduzir, de crescer, de multiplicar. E aí a gente vê nessa visão a necessidade da igreja multiplicar, crescer através das células, para quê? Ganhar vidas. Alcançar lares, alcançar vidas, alcançar famílias, alcançar pessoas que talvez se você convidar para vir à igreja, ela não vem. Mas se você convidar para ir à sua casa, porque na sua casa vai ter uma célula, uma reunião no seu lar, ou na casa de alguém, a pessoa vai. Ou seja, é uma estratégia do Senhor, dado à igreja, que não é nova, é desde o tempo primitivo para os tempos de hoje. Na verdade, nós não estamos criando nada novo, nós estamos vivendo o que a igreja já viveu. Veja Atos capítulo 20, versículo 20. Paulo, falando sobre a sua responsabilidade, ele diz: olha, eu não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que é útil, seja ensinando-os publicamente, ou seja, no templo ou em algum lugar onde ele reunia as pessoas para falar do Senhor, mas também ele completa, e de casa em casa. Veja que a igreja também se reunia na época de Paulo de casa em casa, para se compartilhar do Evangelho, para se compartilhar da palavra. 1 Coríntios, Paulo, quando ele escreve a primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, versículo 19, ele também cita a igreja que se reunia na casa de algumas pessoas, quando ele diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa.
Era um casal que também eram evangelistas, mas também abriu a sua casa para que a igreja pudesse se reunir através de uma célula, de um grupo pequeno, de uma reunião familiar, seja o nome que quisesse chamar. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossenses, também fala sobre isso, capítulo 4, versículo 15. Ele escreve: saúda os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Temos vários outros versículos no Novo Testamento que nos mostra a igreja reunindo de casa em casa. E o principal é quando lemos lá em Atos, no capítulo 2, quando fala da igreja. Como a igreja crescia, caminhava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e de casa em casa. Então, queridos, nós aprendemos que, além de estarmos juntos, podemos na célula viver como família, termos identidade, sermos lembrados e entender que é um ponto importante para a visão de célula. O ponto de cuidar com mais excelência do corpo de Cristo. Hoje esta visão, ela tem sido algo muito importante para aquele que realmente deseja ser cuidado, aquele que realmente deseja sentir parte do corpo, parte de uma família, porque nós temos vivido um tempo de tanta correria, de tantas coisas, né, que as pessoas às vezes ela vem na igreja, o culto termina, ela vai embora e não se vê durante a semana inteira, e outro domingo a mesma coisa, e aquela correria, ela vai embora e não se sabe nada da vida dessa pessoa, não se tem nem como ajudar essa pessoa, porque você vê ela só um dia, na semana, às vezes no culto, e não se vê mais. A célula, ela consegue quebrar isso, porque ela te traz para uma realidade da igreja como corpo, ela te traz para uma realidade da igreja como família, e esta é a visão de Deus, que Deus tem nos dado, e assim temos caminhado, como a igreja mãe em João Pessoa tem caminhado nessa visão de célula, essa visão tão importante para o ser humano. Queridos, porque é fato que existe 3 pontos necessários para a vida de todo ser humano, que a gente tem costume de dizer, que é os 3 As: amor, aceitação e aprovação. Existem muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem viver e experimentar isso, por causa dessa dificuldade de relacionamento, por causa dessa dificuldade de sentir em meio ao corpo, em meio à família. Por causa dessa correria do dia a dia, às vezes você só vem no culto, participa do culto e vai embora, e vem no culto e participa do culto e vai embora, e eu te digo, como é que essa pessoa vai conseguir sentir na igreja, no corpo, na família, esses pontos tão importantes? Amor, aceitação e aprovação. Querido, isso é quase impossível, principalmente no tempo que a gente tem vivido, nessa correria, ansiedade, preocupação e tantas coisas que tem assolado, infelizmente não só o mundo, mas muitas vezes o coração das pessoas que se sentem solitárias dentro da casa de Deus. E aí nós vemos essa estratégia de Deus, esse propósito de Deus, que começou desde o início, para que as pessoas realmente se sintam bem cuidadas. Existe outro ponto muito importante na célula, ou seja, o pastoreio, ou o cuidado através de líderes. Uma vez a pessoa disse para mim, mas o líder de célula não é pastor. Tudo bem, ele não tem a unção pastoral, mas ele é um líder que cuida como um pastor, que ora pela sua vida, que se preocupa, que ora, que chora, que ama. Só que, assim como o pastor, não são perfeitos e também não somos super espirituais. Somos pessoas falhas, que atendemos um propósito de Deus no nosso coração, para cuidar de vidas, para ajudar vidas, para cuidar do rebanho do Senhor, que não é fácil, querido. Muitas vezes é muita luta. E para mim, que tenho esse chamado e essa vocação pastoral, consigo muito bem entender a responsabilidade de um líder de célula. Porque não é fácil, querido, cuidar de vidas. Porque a partir do momento que aquela pessoa assume, ela recebe uma unção de transferência para cuidar de vida, ela pode ter certeza que ela recebe também um aumento da fúria do inimigo contra a sua vida. Isso é fato. Isso é fato. Porque aquela pessoa se torna instrumento na mão de Deus para cuidar de vidas. Para cuidar de vidas.
São pessoas que eu gostaria que ficasse de pé agora, líderes e auxiliares, porque são pessoas que têm todo o meu respeito. Eu gostaria que todo líder e auxiliar, líder de célula e auxiliar, ficasse de pé, e você, igreja, você que ainda não está em célula, olhasse para esses líderes e aplaudisse essas pessoas, porque merece o nosso respeito. Muito obrigado, amados, podem sentar. Merece o nosso respeito, sabe por quê, queridos? Porque eles atenderam a eu não vou chamar uma vocação, mas um desejo do coração de Deus, para cuidar de vidas. E a gente como pastor, a gente sabe como isso é sério, a gente sabe como isso é difícil, a gente sabe como é grande a responsabilidade de fazer isso, queridos. Há um peso de responsabilidade diante de Deus, quando você assume uma responsabilidade para cuidar de vidas, não só uma responsabilidade pastoral, mas também uma responsabilidade como líder de célula. São pessoas que assumem, que desejam ser vocacionados, eu acho que a palavra correta é essa, aceitam ser vocacionados para cuidar do rebanho do Senhor e ajudar a cuidar do rebanho do Senhor. E eu vejo isso, queridos, como um propósito lindo de Deus, porque Deus quer cuidar das suas ovelhas, dos seus filhos, com excelência. Mas são pessoas que, assim como eu, muitas vezes têm que abrir mão da sua vida, do seu lazer, da sua noite de sono. E temos vivido um tempo que muitas vezes temos que gastar hoje muito mais o joelho do que antigamente. É verdade, queridos. Hoje, um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, hoje ele sacrifica muito mais, se pode ser essa palavra, o seu joelho, do que antigamente, porque os tempos hoje estão muito difíceis. Entendemos que temos vivido um tempo de Laodiceia, onde o compromisso, onde a responsabilidade, onde muitas pessoas, querido, não entendem realmente a responsabilidade de viver na igreja, de compromisso com Deus, de responsabilidade como um cristão. E aí nós temos que orar para isso, temos que chorar diante de Deus para isso, que Deus traga temor aos corações, que Deus mostre essas pessoas a responsabilidade que é carregar sobre si o nome de Cristo. Paulo chega a dizer, eu trago sobre mim as marcas de Cristo, as cicatrizes de Cristo. Ele estava falando de uma vida de temor, de santidade, de obediência. E estar em célula, querido, é ter a oportunidade de ser ensinado mais de perto. Porque você tem uma única oportunidade, durante 7 dias, de ser ministrado pelo seu pastor. Para quem vem, às vezes, na quarta-feira você tem 2, mas a maioria tem uma única oportunidade em 7 dias, de ter uma ministração pastoral. Não, mas Deus aí te dá uma oportunidade, através dessa visão, para que você tenha na segunda, na quinta ou no sábado, uma célula que você pode ter alguém para estar perto, para te ouvir, para te orientar, para te aconselhar, porque isso é tão importante nos tempos de hoje, nos tempos que temos vivido. Hoje é praticamente um impossível eu cuidar com excelência do povo que nós temos. Praticamente impossível, queridos. A maioria das pessoas estudam e trabalham, ou seja, só teriam tempo de poder ter um tempo pastoral, ter um gabinete pastoral à noite. Imagine como é que eu ia dividir o tempo para todas as pessoas, só essas que estão aqui, fora as que faltaram, à noite. Quarta eu não posso, eu estou aqui. Quinta a gente tem que dar uma cobertura nas células. Sexta-feira eu tenho dado cobertura no louvor, às vezes tiro uma sexta para atender também. Domingo a gente está aqui. Segunda é o único dia que eu tiro para minha família. Então eu teria terça e sábado, 2 dias para poder atender o povo. Talvez
Se quiséssemos entender, poderíamos causar o mesmo erro que estava fazendo Moisés. Se um dia você quiser ler, anota para depois ler, eu não vou ler porque o texto é grande. Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao 26. A palavra diz que o sogro de Moisés, Jetro, vai visitar Moisés, e quando ele chega, ele vê Moisés o dia todo atendendo o povo. Aquela fila de pessoas, e Moisés ali o dia inteiro atendendo aquelas pessoas. Era um homem que amava vidas, que se importava com elas. E ele estava ali cuidando, atendendo a pessoa o dia inteirinho. Aí o seu sogro chama ele e diz: Moisés, posso te dar um conselho? Não é bom o que você está fazendo. Por quê? Não, porque assim você vai desgastar você e o próprio povo. Se você entender que o meu conselho é de Deus, levante homens capacitados, homens, mulheres capacitadas, que possam te ajudar nesse tempo. Divida homens que possam atender a 100, a 50, a 10, a 1000. E eles vão ajudar você, Moisés, nessa carga. Aquilo que eles puderem resolver, eles vão resolver. Agora, se for alguma coisa que eles não podem resolver, aí eles trazem até você, Moisés. E se você entender que vai ser assim, você vai ver que vai ser bom para você e para o povo. Então veja, querido, que essa visão, com este nome hoje, célula, ela não é uma coisa que surgiu de agora, não é uma coisa que surgiu na igreja primitiva, já é algo que um homem aconselhou Moisés na época da lei. Levante homens e mulheres capacitados e divide o povo, Moisés. Multiplica o povo entre esses homens. Para quê? Para que eles sejam atendidos com qualidade, o tempo seja feito com qualidade para eles. E aí, Moisés, as situações podem ser resolvidas com mais facilidade. O povo vai se sentir bem, vai se sentir feliz, não vai ter que ficar o dia inteiro escaldante no sol, esperando, tentando falar com você, Moisés. E o sábio Moisés entendeu isso e assim o fez. Então, queridos, como eu disse, não é algo novo, é algo que é importante para a igreja. Veja o que aconteceu em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Se nós lermos lá no capítulo 2, e também no capítulo 4 e capítulo 5, antes de chegar no capítulo 6, a palavra diz que os apóstolos, tudo era chegado aos pés deles, e eles iam suprindo a necessidade, e não havia quem passava a necessidade no meio deles. Certo? Lembram disso? Mas o que acontece? A igreja vai crescendo. E de repente o que acontece? Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixavam dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, passaremos a eles essas tarefas, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja que a igreja foi crescendo, ou seja, já não dava mais para os discípulos cuidar de todos com excelência. De repente, algumas viúvas estavam passando necessidade no meio deles. Não é que os apóstolos não se preocupavam, não amavam mais a necessidade das pessoas, mas foi crescendo, havia um crescimento da igreja. Imediatamente eles usaram de sabedoria: peraí, então vamos levantar homens tementes, homens cheios do Espírito, e vamos dividir esses homens para cuidar dessas necessidades. Ou seja, havia problemas naquela época, e para resolver esses problemas, o que? Vamos levantar pessoas que possam cuidar das necessidades das pessoas, da igreja, do corpo. E que é uma forma melhor do que célula, onde a gente consegue dividir, multiplicar todo esse corpo em pequenas células, em pequenos corpos, onde ali ela vai ser cuidada com mais atenção, onde ali a sua necessidade pode ser expressada de uma forma mais fácil. Onde nós já tivemos experiência aqui, a pessoa, uma vez, a gente sabe que é Deus, o Espírito Santo às vezes conduz para ver as coisas que estavam acontecendo. Eu fui visitar uma pessoa, cheguei lá, vi que ela não tinha nada para comer. Eu disse: filha, mas por que você não compartilhou isso?
Ela ainda não estava em célula. Ah, pastor, eu até queria, sabe, mas eu queria falar depois do culto, mas eu fiquei sem jeito, o senhor ficava recebendo as pessoas, orando, e eu não tive coragem de falar com o senhor. Falei, filha, eu tenho certeza que se você estivesse na célula, essa dificuldade você não teria. Porque ali no meio você teria alguém que você ia identificar, que você teria confiança e compartilharia para aquela pessoa, ou o próprio líder, porque estaria perto. Tem um momento na célula que é um momento de comunhão, né? Quando a célula termina, que aí todo mundo ali vai comer uma coisa, um biscoitinho, um cafezinho, né? E tudo, apesar que aqui o pessoal gosta de fazer umas coisas assim mais gostosas e tal, mas não é para isso, não há necessidade disso, ou melhor dizendo. Pode ser só um biscoitinho, uma bolachinha, uma pipoquinha com suco, o importante é aquela comunhão. O importante é a comunhão, mas nada de mal do cuscuz, né, da tapioca, como é que chama lá irmã Jane, mas o manguzá, não, tem outro negócio, o macaxeiro, mocotó, gente do céu, sei que não está em cela, ó, estou falando nada não, viu, meu Deus do céu, um mocotó. Você sai, nesse calor, eu já estou suando aqui, né? Imagina. Mas o segredo não é o que tem para comer, querido. O segredo é a comunhão, é aquele momento que termina ali e você tem a oportunidade de conversar com alguém. Pode ser comendo uma pipoca com café, uma pipoca com suquinho. É a comunhão ali. Porque ali você vai quebrando aquelas barreiras, ali você vai sentindo que você faz parte daquele corpo. Ali você vai entendendo que as suas necessidades é importante para a igreja. Ali você vai ter liberdade de chegar, de repente chamar o líder ali, olha, estou precisando de ajuda, a gente está passando um momento difícil. Porque isso também é função da igreja, é função do corpo. Sabe, é lutar junto, a palavra diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Só que a palavra também diz que você tem que compartilhar as necessidades com os santos. Tem coisa que o Senhor revela, tem coisa que o Espírito Santo conduz você à casa de uma pessoa, mas tem outras não, o Espírito Santo, ele quer que você também faça a sua parte, porque às vezes isso é até mesmo uma quebra de orgulho, e a pessoa não fala, e essa é a função da igreja, essa é a função da célula, essa função que Deus tem confiado a cada líder de célula, para estar ali também, para ser essa aproximação de você com o cuidado pastoral, com o cuidado de liderança. Repetindo, não somos pessoas perfeitas. Seus líderes de célula não são perfeitos, seu pastor muito menos. Se eu for perfeito, se eu chegar à perfeição, eu quero dizer a vocês, vai ter um caixão aqui, não precisa ser muito bonito, nada, morreu bobagem, vai ter um caixão aqui. Minha esposa chorando do lado, meus filhos do outro, e eu aqui, queridos. Chegou a perfeição, acabou, Deus, sai daí, porque na terra não te pertence mais, senão a gente contamina de novo. Não pensa que você consegue caminhar, cheguei à perfeição de Deus, vou continuar perfeita. Não vai não, Deus te tira logo, porque senão a gente se contamina. Porque enquanto a gente vive nesse corpo, a gente vive com falhas, com erros. A própria palavra diz, se alguém disser, eu não peco, pecou. A palavra diz isso, eu não. Se alguém disser, não cometa o pecado, já pecou então, pronto. Por quê? Porque nós habitamos num corpo carnal, falho, pecaminoso. Mas o desejo do nosso coração e o desejo de Deus é que todos que aqui estão, todos que fazem parte dessa igreja, que vão fazer, inclusive agora em março a gente começa o nosso curso para batismo e membresia, né? O batismo vai ser em abril, para quem quiser se batizar, que todas as pessoas possam estar em células, para um cuidado de liderança, para um cuidado pastoral, para que você sinta realmente parte desse corpo. Mas para isso também é necessário você querer, você se envolver. Pastor, é obrigado todo mundo estar em célula? Não, não é obrigado. Mas é importante para a sua vida, porque senão mais cedo ou mais tarde, você vai sentir um peixe fora d'água dentro da igreja.
Por isso, domingo passado eu perguntei, quem está em célula fica em pé, olha para quem não está, vamos pescar em aquário, no nosso aquário. Já viu pescar dentro do seu aquário mesmo? Pois é isso que a gente quer fazer para você que não está em célula. Quer pescar dentro do nosso aquário? Põe esse peixinho aqui. Por quê? Para que possamos ser cuidados com esse amor, como a própria palavra nos ensina. Coloque para mim Números 11, versículo 16 e 17. Numa outra feita, Moisés, cansado pelo árduo trabalho, diz: Deus, olha, se é assim que o Senhor me trata, tira a minha vida, porque eu não aguento mais, não foi eu que gerei esse povo. Aí Deus: Moisés, faz o seguinte, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leva-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Veja o que Deus disse para Moisés. Deixa aí, por gentileza. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo. Árdua responsabilidade, querido, não quer dizer peso, mas quer dizer que há uma responsabilidade confiada, uma unção transferida para que pessoas cuidem de vidas, para que o cuidado com a sua vida seja em excelência, não apenas um simples cuidado. Para que você na igreja seja alguém que tenha nome, que tenha identidade, que tenha data de aniversário. E por falar nisso, eu creio que alguns esse ano já devem estar percebendo, né? Que se eu tenho o seu contato e sei que é o seu aniversário, eu não mando mais mensagem por WhatsApp. Eu tenho ligado para as pessoas que eu sei, talvez se você fez aniversário e não chegou ao meu conhecimento, você não recebeu a minha ligação. Mas enquanto eu puder, se eu souber que é o seu aniversário, você pode ter certeza que você vai receber uma ligação. Não é porque muitas vezes você pega ali, procura um texto ali, né, de aniversário e manda, é algo que não sai nem do nosso coração. A tecnologia ela é muito boa, mas ela tem quebrado muitas coisas, tem se afastado muitas pessoas, né? Nessa questão de relacionamento, de intimidade. Às vezes a pessoa ela gostaria não é de receber uma mensagem feliz aniversário, né? Gostaria de ouvir você ligar e dizer: olha, meus parabéns, feliz aniversário. Muito mais importante isso, é muito mais próximo isso, é muito mais íntimo, é muito mais família isso, é muito mais família, né? Eu não sei, eu não faço isso, não sei se você faz, mas no aniversário de um ente querido seu, eu não mando mensagem, eu ligo. Não é verdade? Eu não sei se você, para um ente querido, para um irmão, para um pai, para uma mãe, você só manda mensagem. Eu ligo. Então, eu mudei essa forma, né? Até o ano passado, às vezes mandava uma mensagem, mesmo que era um áudio. Mas é diferente você ligar. Porque você está entendendo que aquela pessoa, ela faz parte da sua família cristã, é seu irmão, faz parte desse corpo, e vai ser importante para ela. Amém? Então, se você vai fazer aniversário e sabe que eu não tenho o seu telefone, aí, ó, já é uma dica, ó, passa o meu telefone. O maior objetivo, querido, é cuidar, é ensinar, é ajudar. Sabe por quê? Temos vivido tempos difíceis. Entendemos que a igreja tem vivido o tempo de Laodiceia. Muitas pessoas hoje não querem mais ser submissas, não querem mais prestar contas. Por isso hoje você vê muitas pessoas frias, sem compromisso. Peca hoje e amanhã acha que está tudo bem, e pode subir no altar e faz isso, faz aquilo outro. Por quê, queridos? Porque uma vida sem ter que prestar conta, automaticamente acaba se tornando uma vida sem compromisso. Tem aqueles que não, eu presto conta só para Deus. Meu líder é Deus, minha autoridade é o Senhor, é Deus que manda. Uma coisa que eu não vejo na palavra é Deus quebrando princípios.
E se tem alguém que respeita princípio, esse é Deus. E Deus, Ele constituiu a autoridade sobre a igreja para isso, para crescimento, para edificação do corpo, para amadurecimento do corpo. Entendemos que muitas pessoas têm essa dificuldade de estar debaixo de autoridade, de submissão, de autoridade, de respeitar, de honrar. Muitas vezes pela criação, pela vida que viveu, pelo mundo que te ensinou. E às vezes a gente vem para a igreja trazendo esses traços. Isso é uma realidade. Mas temos que entender que pelo Espírito Santo isso tem que ser tratado, isso tem que ser mudado. Porque isso agrada a Deus. Isso é princípio de Deus. Agora, estando em uma célula, a pessoa ela tem um líder mais perto para ajudar, para orientar, para corrigir, para ensinar isso se a pessoa quiser. E se você quiser. Por isso eu disse, você não é obrigado a estar numa célula. É importante que você esteja. Agora, se você quiser fazer parte realmente do ministério, você entende que você tem chamado, que você tem vocação, aí sim, aí você precisa estar em uma célula. Porque essa é a visão da igreja. Para se assumir algo, algum ministério confiado por Deus, existem princípios, e o nosso princípio é estar em célula. Porque em célula você está sendo pastoreado, você está sendo ensinado, você está aprendendo muitas coisas, muitas coisas. E este é um dos propósitos que a célula é importante para a nossa vida. Até também porque a palavra nos ensina sobre isso, sobre essa necessidade, sobre essa honra, sobre esses princípios. Por exemplo, Hebreus 13, 17. Obedeça aos seus líderes e submeta a autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obrigado, viu, líderes, vocês que aceitaram, viu? Já estamos dividindo esse peso aí, já não vai ser só eu que vou ter que prestar conta. Amém? Vocês vão me ajudar. Está rindo aí, né, Léo? Glória a Deus, obrigado, aceitar cuidar desses jovens. Nós vamos dividir aí o fardo junto. Glória a Deus. Olha aqui, está dizendo, não sou eu. Ó, que vocês cuidam por quem deve prestar contas. Então, qualquer coisa aí, quando chegar lá diante de Deus. E os jovens, pastor, ó Deus, o senhor sabe que eu confiei a Léo e Val, total confiança, então, por favor, resolva isso com eles lá, em nome de Jesus. Amém? Aí vai dividindo bem, né? E a célula, Filhos da Consolação, Senhor, olha, o senhor sabe que eu dei a cobertura, mas, olha ali, ó, Marcos e Jane eram responsáveis, então só... Brincadeira, mas isso é uma brincadeira séria, né? Por quê, queridos? Porque há um cuidado. Quando Deus confia a vida a alguém, há uma responsabilidade, há um peso sobre essa vida. E como eu disse, há uma fúria maior do inimigo. Há batalhas espirituais que talvez hoje você não entenda, mas um dia, quem sabe, Deus te coloca numa posição de liderança, seja qual for o ministério que Ele te colocar, e você vai começar a entender algumas coisas espirituais sobre isso, querido. É igual uma história que eu ouvi uma vez. Um jovem, ele se converte, um amigo dele, né, um irmão, há muito tempo, amigo, evangelizando, consegue levar ele para a igreja, ele entrega a vida para Jesus. E aí ele fica, aquele jovem de oração, buscando, tá? Um dia ele estava em casa orando, aí teve uma experiência linda com Deus, falou, vou lá visitar o irmão e vou contar para ele. Aí ele corre, vai lá visitar o irmão, chega lá, quando ele está chegando, Deus deu a ele o dom de visão aberta. Aí olha assim na porta da casa do irmão, está lá um demônio no pé da porta da casa, e ele, vixe, que é isso? Demônio na porta da casa do irmão, e casca fora para casa. Aí vai orar, Deus, aquele irmão, demônio na casa dele, Deus. Eu vou contar ao líder sobre isso. Ele estava num grupo, né, fazendo parte de um grupo, ele vai procurar aquele líder daquele grupo, e quando ele vai chegando, ele vê 2 demônios na porta da casa do líder. Aí ele, sangue e fogo. Esse povo dessa igreja está tudo endemoniado, eu vou embora. Aí vai lá e ora. Não, antes de sair dessa igreja eu vou procurar o pastor e vou contar para ele o que está acontecendo. Aí ele vai para a casa do pastor. Quando ele está chegando, pensa. Aí não era um, não era 2, ele viu aquela montoeira por lado de fora. Ele, Jesus, até o pastor, vou sair dessa igreja. E soma o menino da igreja por um tempo.
E o pastor sente falta e vai visitá-lo. Filho, o que aconteceu? Só abriu, já não queria nem receber. Abre a porta, deixa eu entrar. Aí ele recebe o pastor. Mas o que foi que você sumiu, pastor? Eu não quero contar. Não, conta, meu filho, pode contar. Sabe que eu sou maduro, muito tempo de caminhada, não tem importância não, pode falar. Pastor, a história é o seguinte. Olha, tive uma experiência com Deus aqui em casa. Fui lá na casa do irmão fulano de tal. Quando eu cheguei tinha um demônio bem lá de fora da porta da casa dele. Eu voltei para casa, vim orar e fui procurar lá o líder lá do grupo que o senhor me colocou. Quando eu fui lá, tinha 2 demônios para lá de fora. E aí eu fiquei revoltado, ia sair da igreja. Eu falei, vou falar com o pastor. E quando eu cheguei lá, pastor, olha, por lá de fora da sua igreja estava assim da sua casa. E o pastor, com todo amor, filho, senta aqui que eu vou te explicar. Na sua caminhada você vai entender sobre batalha espiritual, sobre a fúria que o inimigo tem para a nossa vida. Assim, quando você foi na casa daquele irmão, você viu um demônio. É um demônio que o inimigo manda para tentar lutar, paralisar aquele irmão. Mas quando você foi na casa daquele líder, ele tem uma unção maior, foi confiada a ele. Havia uma necessidade de ter 2 demônios lutando contra a vida dele. Quando você foi na minha casa, filho, por ser eu o responsável pela igreja, o maior objetivo do diabo é derrubar o líder principal. Porque se ele conseguir ferir o pastor, como diz a palavra, as ovelhas vão se dispersar. Então foi isso que você viu, filho. Isso é para você entender, queridos. Às vezes o peso que é a responsabilidade de uma liderança. Isso não é para os irmãos que já são líderes de célula, auxiliares, assustar, falar, não quero mais não, pastor, estou entregando. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque a palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e te livra e te guarda. A palavra diz que Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito para te guardar e para te livrar de todo o mal. E é nisso que nós temos que crer. Mas há o peso, há a responsabilidade. Por isso, a necessidade, o Senhor fala, olha, obedeça, submeta, porque eles cuidam de vocês que vão prestar conta. Obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Seja uma alegria e não um peso. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, veja o propósito de termos liderança na igreja. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então veja o propósito de multiplicarmos em célula, de termos líderes em células, para edificar o corpo, para que sejamos edificados até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então veja que há um propósito. Para aí, por gentileza. Há um propósito quando temos lideranças, pessoas que podem estar multiplicando para cuidar com excelência da igreja, do corpo. E esse propósito é para a edificação de todo o corpo. E é muito mais, deixa eu corrigir isso, fica uma forma muito mais excelência o cuidado das pessoas se a gente fizer da forma que estamos fazendo. Porque a igreja passa a ter acesso a líderes que te amam, que se importam com você, que ora pela sua vida, que tem todo o contato com toda a liderança. E assim, esse cuidado fica sendo com excelência. E assim todo o corpo pode crescer junto, edificado. E não só uma edificação a cada domingo, a cada 7 dias. Se a pessoa falta aí a cada 15, se falta a cada 21. Eu não consigo entender, não vejo lógica de crescimento espiritual se eu venho uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, a cada 21 dias. E aí você tem a célula, aí você tem a liderança com este propósito. E o propósito é que não sejamos mais como criança. Veja que tem um objetivo, querido, não só trazer unidade, mas mostrar ao povo, olha, cuidado, você está errado, olha a decisão, está sendo como criança, olha, não faça assim, olha, não aceite isso, seja assim. Pessoas que estarão próximas para aconselhar, para orientar, se realmente você quiser abrir o seu coração para elas.
para que não sejamos mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza aos homens que induzem ao erro. Coisa que a gente tem vindo muito por aí, querido. E quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, queridos, mais isso vai aumentar. Jesus diz, nos últimos dias vão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que se possível vão enganar até os eleitos. E uma orientação aqui, querido, falso profeta não é aquele que apenas profetiza coisa que não é de Deus, tá? Depois você vai ver, se você quiser estudar na palavra, eu vou te dar a dica onde é que está. Muita gente já até riu, né? Entre Gênesis e Apocalipse, Deus diz assim: se o profeta te dizer algo que aconteça, mas depois, de alguma forma, ele tentar te conduzir ao erro, não siga esse profeta, porque ele é um falso profeta. Então, falso profeta não é aquele que só profetiza coisa errada, não. Tem falso profeta que profetiza coisa certa, mas depois ele vai te induzindo ao erro. Eu vou melhorar, está no Velho Testamento, pronto, tá bom? Quem está lendo Bíblia, está seguindo aí a leitura normal, já leu isso esse ano. Quem está seguindo lá, 2 capítulos por dia, 2 no Velho e 2 no Novo, já leu isso esse ano. Então, se você já leu, está seguindo aí, desde o dia 1º de janeiro, 2 no Velho e 2 no Novo, não lembra disso, você está lendo correndo. Se você leu 2 capítulos por dia do Velho Testamento e 2 do Novo, você já leu isso. Se você não lembra, então começa de novo, que está lendo assim. Isso está escrito lá. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o objetivo da igreja, queridos. Esse é o objetivo de vivermos em célula, sermos uma igreja em célula. Esse é o desejo do nosso coração, de termos todos em células, para que você tenha pessoas, líderes que possam estar te orientando, que possam juntos estar trazendo essa igreja a um crescimento, que possamos estar aprendendo e ensinando, para que não sejamos como muitos são, sendo levados de um vento de doutrina para lá e para cá. Qualquer coisa leva, qualquer coisa engana, qualquer coisa vai. E aí, queridos, a hora que assusta, está mais perdido do que tudo. Se tem uma coisa que nessa igreja nós temos compromisso, é com a palavra de Deus. É de ensinar a palavra. É de levar a este povo a conhecer a verdade. Uma certa feita, uma pessoa me perguntou para mim: pastor, por que o senhor não pega sobre prosperidade? E eu perguntei para ele: o que é prosperidade para você? Porque a palavra diz que prosperidade é a ausência de necessidade. Quer ter uma vida próspera? Conheça Deus. Conheça a palavra de Deus. Tenha intimidade, tenha relacionamento com Deus. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão te ser acrescentadas. Se as demais coisas não estão sendo acrescentadas na minha vida, o meu relacionamento com Deus está errado. Então a minha responsabilidade não é te ensinar a buscar aquilo que está errado, é te ensinar aquilo que está errado com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Essa tem que ser a minha responsabilidade, querido. Eu não posso te focar nas coisas, eu tenho que te focar no dono de todas as coisas. Porque o dono de todas as coisas tem tudo aquilo que você precisa. E é isso que nós temos que entender. E é esse o desejo de estarmos todos em células. Porque nas células, querido, a gente compartilha a mensagem de domingo. Às vezes a gente dá liberdade para o líder, para ser livre, porque também temos confiança a cada líder de célula para trazer uma palavra da verdade, para chamar o povo a essa responsabilidade.
Não tenho nada contra a prosperidade, sou a favor. Servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. Mas se você tem vida com Deus, se Ele tem prosperidade para a sua vida, não tem cão que segura, não tem homem que detenha, não tem nada. Agindo Deus, quem impedirá? É o que a palavra diz, a mão de Deus está estendida, quem vai fazer voltar atrás? Jó diz assim, Senhor, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então os planos que Deus tem para a sua vida não podem ser frustrados, a não ser que nós mesmos frustremos, querido. Porque a única coisa que pode frustrar os planos de Deus para a sua vida, da minha vida, a única coisa que pode me afastar dos planos e projetos de Deus chama-se pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, só isso. Paulo diz, eu tenho certeza que não é morte, não é vida, não é anjos, não é poderes, não é polvir, em outras palavras, não é demônio, não é diabo, não é altura, não é profundidade, não é qualquer outra criatura que pode se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz, nada, 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 exceto o pecado, pode se separar do que Deus tem para a sua vida. Então o objetivo maior é te apresentar Deus. É te apresentar o plano de Deus, é te apresentar o plano central desta palavra, que é Cristo Jesus. O centro desta palavra é Cristo, em todos os livros, Cristo é o centro dessa verdade, e é isso que eu tenho que te apresentar, queridos. O resto, se você experimentar e viver isso, Deus vai dar. É Deus quem vai dar, é Deus quem vai fazer, tanto que a palavra diz que Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus, toda a sorte de bênção que você precisa já está lá liberada. O nosso maior desejo é que todos sejam bem cuidados. Veja 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, o que a palavra nos diz. Os presbíteros, líderes de células, pastores e que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Veja a visão de Deus para aqueles que realmente lideram, cuidam das ovelhas de Deus com sinceridade, com verdade. Repetindo, não pessoas perfeitas, falhas como eu sou, mas um coração sincero diante de Deus. Veja a visão de Deus, elas devem ser dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino. E é isso que o líder de célula faz, querido. Tem responsabilidades como você tem família para cuidar, tem trabalho, são vocacionados. Vocacionados voluntários, que decidiram ouvir o clamor de Deus, quem enviarei, quem há de ir por mim, quem vai cuidar de uma célula, e eles disseram, eis-me aqui, usa mim, Senhor. Às vezes é muito mais fácil dizer, Senhor, eis-me aqui, me deixe sentadinho aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor, qual célula que eu posso ficar sendo cuidado? É ótimo. Mas são dignos de honra aqueles que dizem, Senhor, eis-me aqui, eu cuido de uma célula. Eis-me aqui, Senhor, me dá essa responsabilidade. Eis-me aqui, Senhor, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meu trabalho, mas eu dou um jeito, eu me esforço, mas eu vou cuidar de vida, eis-me aqui. A palavra diz que essas pessoas são dignas de dupla honra. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenha consideração para os que esforçam o trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Veja o apóstolo Paulo escrevendo, tenham-nos mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. Tenha-os no mais alta estima, porque cuidam, porque se importam, porque oram, porque disseram, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Porque a própria palavra diz, olha, a seara é grande, os trabalhadores são pouco, rogue ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua seara. O Senhor mesmo diz, olha, a seara é grande, o desejo de estender células e multiplicar células no coração de Deus é grande, mas Deus diz, olha, os que vão dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser eu aceito, são poucos.
E para essas pessoas, o Senhor diz, tenha elas por mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Nosso maior desejo é que todos sejam bem cuidados, amados, doutrinados e ensinados. As células hoje é um presente de Deus para a minha vida, para a sua vida, se você não entender isso. Queremos, como igreja, estarmos mais perto de você. Queremos lhe ajudar, queremos ser um ombro amigo, uma família. Porque este é o propósito de uma célula. Pessoal do louvor, por gentileza. Esse é o nosso desejo, querido. Esse é o desejo que está no coração de Deus. Se você está aqui, ainda não está numa célula, visite. Vá visitar uma célula. Nos dê a oportunidade de cuidar de você com mais excelência. Talvez você tenha vindo só no domingo. Eu vou dizer para você, é impossível para mim cuidar de você com excelência, só uma ministração no domingo. Até porque o nosso contato é uma vez por semana. Uma a cada 7 dias, 2 horas. Mas não é um contato de trocar palavras, é apenas um contato de ministrar a palavra. Mas na célula você tem essa oportunidade de ter pessoas bem perto, de ser abraçado, pessoas chegar e te chamar pelo nome. No normal da igreja, na hora da comunhão aqui, mais que isso acontece, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Tudo é irmão, é irmã, não tem nem nome, é até mais rápido, né? Não tem nem nome, você nem sabe o nome. Mas na célula não, a pessoa sabe o seu nome. Vai chegar a paz do Senhor, Javan, paz do Senhor, querido. Trocar mensagem, fica mais fácil. No início, quando era um grupo pequeno, né, a gente sentia a falta logo, daqui de cima batia o oi, cadê fulano? Às vezes no domingo mesmo a mensagem chegava, pilaca, eles olhavam o pastor cobrando, cadê você que não te vi no culto? Só que agora já é mais difícil. Agora se você está na cela, não. Tem o líder que vai lembrar, talvez se o líder não vê, tem aquele irmãozinho da cela, opa, não te vi no culto. Ah não, está tudo bem, tá. Às vezes não vai estar tudo bem. É uma forma de estarmos mais perto, cuidando melhor um do outro, porque a palavra diz que o inimigo, ele anda rugindo como um leão ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Ele quer tragar aquele que está mais distante, ele quer tragar aquele que não está fazendo parte de uma família, de um corpo, porque ele sabe que mais cedo, ele não tem pressa. Tem uma coisa que eu posso dizer que o inimigo tem como virtude, chama-se perseverança. Ele não tem pressa, ele fica ali ao redor, esperando. Ah, está sozinho, mais cedo ou mais tarde vai se sentir sozinho, solitário, vai dar um passo mais para trás, e é ali que ele chega. Eu já contei isso aqui em algumas pregações. Para encerrar, vou contar de novo. Eu gosto muito de ver ali National Geographic, Animal Planet. A gente aprende muito com os animais. Que uma vez que me marcou muito foi um bando de leoas, quando elas estavam famintas, e encontrou uma manada de búfalos. Búfalos não, gnus. Eu sei lá como é que aqueles bichos combinam isso, mas eles combinam. E ali o homem explicando o que estava acontecendo. Eram 2, 4, 8, 10 leoas. 4 avançaram, correndo, 2 de um lado, 2 do outro, fazendo um bando espinguelar. Mas a função delas não era não atacar, era apenas fazer com que o bando afastasse. As outras 4 foram atrás, acompanhando um que fosse perder força. Mas elas também não iam atacar aquele que ficava para trás. Eu falei, estranho isso. Mas depois ele foi contando. E 2 vinham mais para trás. Aí quando um ia ficando para trás, as 4 se abriam, passavam na frente dele e deixavam ele para trás e iam tocando o bando. Aí as 2 que vinham por último, era que atacava aquele gnu mais fraco, o derrubava
quando aquelas 8 leoas lá na frente viu, aí elas paravam de correr e voltavam para o seu banquete. Não me pergunte como é que esses animais irracionais planejam isso, mas podemos aprender isso de uma forma espiritual, a forma que muitas vezes o inimigo age. Ele avança, ele ataca, mas a intenção não é o bando daqueles que estão juntos, não é aqueles que estão na célula. A intenção é aquele que vai ficar para trás, é aquele que vai estar caminhando sozinho, e aí vai perdendo força e não vai ter ninguém para dar a mão e vamos embora. Não, ele vai ficando sozinho. Aí eles passam, cobre a visão daquele. E aí, querido, infelizmente, aqui é deserto. Por isso precisamos ser uma família, porque é isso que Deus colocou no nosso coração. Eu gostaria de cantar aquele hino. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu te convido a declarar paz para o seu irmão. Saia do seu lugar, abraça, mas procure abraçar alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não tem relacionamento. Abençoe este irmão, abençoa essa irmã, porque somos família, somos corpo. Queremos viver assim, protegidos, cuidando, sendo cuidados. Aleluia. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso. Declare isso para o seu irmão, declare isso para a sua irmã. Precisamos uns dos outros. Preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Querido, se tem alguém aqui no nosso meio, talvez você ainda não entregou a vida para Jesus, ou quem sabe por algum motivo você parou, você prostrou, e hoje você quer voltar para a casa do Pai. Aproveite esse irmão que está aí, peça a ele para te trazer aqui à frente. Venha voltar para a casa do Pai, venha entregar a sua vida para o Senhor e sentir amado, cuidado por essa família, por esse corpo, em nome de Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você está afastado e hoje quer reconciliar com Ele? Eu te convido sem constrangimento algum a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Se não tiver ninguém, mas essa palavra falou o seu coração, e você se sentiu como aquele gnu que ficou para trás, você está se sentindo assim: eu estou ficando para trás, eu preciso de ajuda. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para você ser abraçado pela igreja. Se tem alguém que se sentiu assim: eu estou me sentindo, mesmo aqui no meio desse povo, eu estou me sentindo sozinho ou sozinha. Eu te convido a vir aqui à frente. Nós queremos abraçar você, queremos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Ninguém? Está todo mundo? Então você que não está numa célula,
nos deixe cuidar de você. Amém? Quem está em célula, por gentileza, assente. Só quem está em célula, por gentileza, assente. Amém, amada igreja. Pessoas que precisam sentir este amor de uma célula, esse cuidado. Fixe seus olhos aí. Não deixe só para o seu líder. Olhe bem. Abraça essa pessoa. Pegue o telefone dela e ligue hoje mesmo. Aí liga amanhã, depois da manhã, 24 horas por dia, até ela aparecer na sua célula. Cansa ela mesmo. Pelo menos para ela fazer uma visita. Aí se ela fizer uma visita, aí cansa mais. Não deixa embora mais não. Cuide dessa vida, porque esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Amém? Vamos ficar todos de pé. Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por esta visão que o Senhor deu ao nosso amado pastor presidente, pastor Augusto, de caminharmos em célula, como célula, para que pudéssemos assim, com excelência, cuidar de cada vida, de cada irmão, multiplicando o corpo em casa, e assim juntos podermos crescermos como família, na graça e no conhecimento. Abençoe os teus filhos, leve todos debaixo da tua bênção, da tua graça, da tua proteção, que todos tenham uma semana abençoada, sentindo o teu cuidado, o teu amor, a tua bondade de Pai, e a plenitude daquilo que é a tua vontade, daquilo que é o teu propósito, daquilo que é o teu querer. E crendo nisso pela fé, nós te agradecemos, papai, muito obrigado, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, a nossa casa, a nossa família, e toda a igreja diz amém. Não vá embora sem antes abraçar o seu irmão em nome de Jesus.